Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta eu venho aqui trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. No caso de hoje, Ashley Benfield. Ela era apaixonada por balé e até graduou-se no Maryland Youth Ballet. Mas ela nunca teve o sucesso e a fama que ela desejava no mundo do balé. E aos 21 anos, ela percebeu que provavelmente isso não iria acontecer para ela. Então ela começou a ensinar balé a alunos mais jovens. A Ashley também tentou a carreira de modelo, uma moça lindíssima, mas a carreira dela também nunca decolou. Em 2014, a Ashley estava escrevendo em seu diário sobre a sua vida, o que ela queria, e mais do que nunca ela disse que ela queria amar, ser amada e ela queria ser uma esposa. No final de 2015, Ashley conheceu o ex-presidente Donald Trump em um dos seus eventos de campanha para a presidência, evento esse que ocorreu na Flórida. Ela admirava o Trump há anos e supostamente ele ficou impressionado com o conhecimento da Ashley sobre armas de fogo e patriotismo, que ele ofereceu até um emprego imediato para ela começar a trabalhar no escritório de campanha eleitoral dele em Sarasota, na Flórida. Mas quando esse caso que estou contando veio à tona, perguntaram ao Donald Trump se ele conhecia Ashley e ele disse que não. Há uma foto dele junto com ela, dá para vocês verem, até aí você pode tirar foto com o presidente, não tem problema nenhum. Mas há algumas provas que definitivamente provam que ela trabalhou, sim, na campanha dele, num dos escritórios. E pelo menos a prova em uma ocasião que a Ashley viajou com o Trump para um estado diferente, para um comício e ela colocou no diário dela isso até em 2016. Ela escreveu sobre ter ficado lisonjeada quando o Trump lhe pediu conselho sobre qual cor de gravata ele deveria usar naquele dia. Em 25 de agosto de 2016, a Ashley estava na casa do Ben Carson. Ben Carson, ele é um neurocirurgião aposentado e ele foi também candidato à presidência dos Estados Unidos em 2016. E ele serviu até como secretário de habitação na presidência do Donald Trump. A essa altura, o Carson havia se retirado da corrida presidencial e havia colocado todo o apoio dele no Trump. A Ashley estava na casa do Ben Carson para um jantar com alguns doadores para as eleições e ela, com 24 anos, belíssima, conheceu um homem que também estava presente na festa, Doug Benefield, 30 anos mais velho do que ela. Isso mesmo, 30 anos mais velho que ela, ele tinha 54 anos. O Doug foi piloto da Marinha dos Estados Unidos por 13 anos, de 1980 a 1999. Em janeiro de 1999, ele se tornou um empreendedor bem-sucedido. Ele criou várias empresas, sendo uma delas de empreendimento de capital privado em Charleston, na Carolina do Sul. Mas é sabido também que algumas pessoas investiram dinheiro em projetos criados por ele e não obtiveram o retorno financeiro que eles imaginavam. Ele criou várias empresas, restaurantes, empresas de investimento de capital, produtora de TV, e muitas pessoas investiram dinheiro com a promessa que esses empreendimentos dariam lucro e nada deu, e eles acabaram processando o Doug por isso. O Doug já havia se casado 2 vezes. Em seu primeiro casamento, aos 28 anos, terminou com o divórcio. Apenas 6 meses depois, ele começou a namorar a sua segunda esposa. 6 meses depois de ter começado o seu relacionamento, ele casou com René Coussard Benefield. Só que a esposa dele tinha falecido apenas 9 meses antes do jantar que a Ashley o encontrou. Quando a esposa dele faleceu, ele teve que criar a filha dele de 15 anos, Eva Benefield. E é dito que ele tentou assumir o papel de mãe e pai e ele fez um trabalho excelente. Ele garantiu que a Eva soubesse que ela poderia procurá-lo para qualquer coisa que ela quisesse falar da vida dela, de meninos, da escola. E a filha dele disse, abre aspas, éramos melhores amigos. Eu contava a ele tudo, todo o drama dos garotos, todo o drama de amigos, fecha aspas. De acordo com o primo do Doug, Tom Ashley, o Doug conheceu a Ashley em um estado que ele estava muito vulnerável, menos de um ano após o falecimento da esposa dele. Agora vocês não vão entender isso. Pasmem, 6 dias depois de conhecer a Ashley, eles já disseram eu te amo um para o outro. 6 dias depois. E se casaram 13 dias depois, após se conhecerem. Neste inteirinho, antes dos 13 dias do casamento, ela havia mandado mensagens para ele agradecendo a Deus por tê-lo trazido para a vida dela, diz que ela devia tudo a Deus por causa disso e tal.
E eles começaram a trocar mensagem de texto sem parar, só que agora uma coisa muito estranha. Eles começaram a trocar versículos de Bíblia, eles compartilharam suas músicas favoritas, suas comidas favoritas. A Ashley contou para ele que ela teve um passado tumultuado, incluindo traumas de infância que a levaram a problemas de abandono, um divórcio fracassado após um casamento muito difícil e tal. O primo do Doug diz que o Doug via a Ashley como alguém que ele poderia resgatar e levantar. E a Ashley provavelmente o via como uma maneira de se dar bem na vida, financeiramente. O Doug e a Ashley se casaram na igreja episcopal de St. Michael, em Charleston, na Carolina do Sul, como eu falei, 13 dias após se conhecerem. Eles não contaram a ninguém sobre o casamento. E a única pessoa presente no casamento foi um amigo do Doug chamado Trip Comini, que oficializou o casamento. Ele manteve isso em segredo. E é por isso que a sua filha de 15 anos ficou completamente surpresa quando seu pai a apresentou a Ashley como sua esposa. Ela sabia que a Ashley estava vendo o pai dela, viu algumas vezes. Ela disse que ela ficou chocada quando o pai vem e diz: casei, vai morar aqui com a gente. Ela disse que no começo a Ashley era legal, mas ela gostava de distorcer as palavras da filha dele e fazer seu pai ficar bravo com ela, e isso acabou afetando a amizade que ela tinha com seu pai. Eva não gostava da Ashley e ela sentia que a Ashley em alguns momentos estava testando ela. De que forma? Jogando a menina contra o pai contra a menina, mas para que eles brigassem. Ela queria meio que afastar a menina da casa, né? Mas ela se mudou para a casa do Doug e tal. Ela tentou, segundo ela, se relacionar com a nova enteada, que tinha apenas 8 anos menos do que ela. E levou a Eva para fazer compras, tentou mostrar vídeos de bailarinos e coisas assim, tentou compartilhar sua paixão com a Eva, mas ela disse que a Eva não foi receptível. E um mês depois do casamento, a Ashley ligou para o amigo do Doug, o Trip Comini, e disse, abre aspas, essa garota me odeia, fecha aspas. De qualquer forma, a tensão entre a Ashley e Eva obviamente começou a crescer. No início de 2017, Doug e Ashley começaram a trabalhar em uma companhia de dança profissional sem fins lucrativos que prometia destacar a diversidade racial de dançarinos fisicamente não convencionais de todas as esferas da vida e de todas as origens. E eles citavam que essa diversidade vinha em todas as formas, tamanhos e cores, ou seja, bailarinos altos, que geralmente não são tão altos, bailarinos gordos, que geralmente não são, então eles resolveram, vamos criar isso, dar esse espaço, essa diversidade de todas as formas e cores. Eles tinham grandes esperanças nessa nova companhia de balé e muitos dançarinos investiram seu tempo e esperança e resolveram participar. O Doug não sabia que a Ashley não sabia nada sobre negócios. E acho que ele pensou que se eles se juntassem, combinassem, né, o conhecimento dele de negócios e o conhecimento dela na aula do balé, então poderia junto os dois criarem uma empresa e decolarem, como ele sempre fazia. Acontece que ela não parecia muito interessada nisso. Os bailarinos foram morar em um prédio em Charleston, um apartamento de luxo, com acesso à academia, 2 minutos a pé do estúdio de dança, e o casal prometeu aos bailarinos contratos de 8 meses, cuidados de saúde. Nossa, parecia bom demais para ser verdade. Os bailarinos foram alguém na loteria. O Doug disse à mídia local que o objetivo final era criar um novo modelo de negócio de balé sustentável, que inclusive vários fluxos de receita em uma empresa chamada Jet Digital desenvolvida e comercializava conteúdo de dança, como aulas, vídeos, músicas. Então eles queriam criar isso para que eles pudessem vender, que tudo isso seria licenciado e vendido para estúdios de dança, escolas em todo o país e talvez até fora do país. E também haveria uma empresa de dança com fins lucrativos e uma fundação de artes e ciências que poderia arrecadar dinheiro para toda a empresa. Tudo isso era promessa do cara, mas apenas algumas semanas após a primeira temporada, o casal demitiu quase metade dos dançarinos e grandes mudanças na liderança deixaram dúvidas para todos eles. Em janeiro de 2017, eles começaram a escrever juntos em uma combinação que diria que como fosse um diário, né? Então a Ashley e o marido começaram a escrever
por 5 anos, coisas a respeito da vida dele, que se intitulava Notas da Ashley e do Doug, 2017 a 2021. Era basicamente um diário do casal. Nesse diário eles faziam perguntas um ao outro e eles teriam que responder um teria que responder a pergunta do outro. E uma das perguntas era: se você pudesse voltar e mudar alguma coisa na vida, o que você mudaria? O Doug respondeu: estaria com a Ashley minha vida inteira. Que romântico. Outra pergunta feita: de quem você sente mais próxima? E ela respondeu: do Doug. E ele respondeu: da Ashley. Ela é uma parte de mim. A Ashley estava se tornando cada vez mais se sentindo, né? Só que ela ainda implicando com a filha do cara. Ela começou a achar que a filha do cara era uma ameaça para ela. Que o relacionamento entre pai e filha, ela não queria aquilo muito unido. Então ela resolveu que ela também queria ter um filho. Isso mesmo. Então ela encorajou o seu marido a reverter a vasectomia, começar a tentar para ter um bebê. O Doug estava investindo milhares de dólares de seu próprio dinheiro na companhia de balé, esperando que o financiamento chegasse antes que alguém percebesse. Ou seja, ele criou essa mega empresa com essas megas promessas, dizendo que ele tinha um financiamento de milhões, mas era mentira. Ele não tinha nada. Ele começou a investir dinheiro dele, e ele achando que esses investidores iam chegar. E não chegaram. Aí, andando um pouquinho aqui mais para frente, a Ashley leu o diário da Eva e viu que a menina a odiava mesmo. Então a Ashley e o Doug discutiram sobre isso. Eles começaram a discutir bastante por causa da menina. Segundo a Ashley, o Doug pegou uma arma um dia e abriu um buraco no teto enquanto ele tentava fazer a Ashley ficar quieta durante uma discussão. Outra vez, ele fez um outro buraco na parede com uma arma de fogo. Mas ninguém sabia nada disso, mas foi provado que houve realmente isso. As pessoas achavam que o Doug e ela eram completamente felizes, que tudo era perfeito entre os dois. Poucos dias após o incidente com a arma, eles organizaram uma recepção de casamento. Eles casaram no civil, foram morar juntos, mas depois resolveram, depois já estavam morando junto um tempão, fazer uma recepção de casamento em um hotel no centro de Charleston. E nas fotos desse evento mostrava o casal sorrindo para a câmera, a Ashley toda vestida com vestido branco. Nossa, parecia ser um casal tão feliz. A Ashley disse que o Doug estava sendo abusivo neste momento, naquele momento, embora ela parecesse feliz nas fotos. Ela disse: mas eu não estava. Eu estava apenas mostrando um rosto para a câmera. Apenas algumas semanas antes disso, a Ashley descobriu que estava grávida. E desde o início, a Ashley afirmou que estava sofrendo de uma gravidez muito difícil. Que ela se sentia enjoada, ela se sentia fisicamente fraca o tempo todo, que ela mal conseguia se levantar para tomar banho. E no dia 16 de agosto, ela mandou uma mensagem para o Doug dizendo que ela se sentia horrível, que literalmente ela não conseguia se mover de tão enjoada. E eles decidiram de que a Ashley iria para a Flórida e ficaria com a mãe dela. Melhor dizendo, não foi que eles decidiram. Ela decidiu isso. Ela decidiu, vou engravidar, engravidou e agora ela decidiu, vou morar na casa da minha mãe. Disse que era para que ela pudesse descansar um pouco e disse que o Doug tomasse conta da empresa lá em Charleston para cuidar dos negócios, e foi o que ele fez. Ela disse, abre aspas, eu vou descansar e deixar minha mãe cuidar de mim e você cuide de todo o resto. Fecha aspas. Durante a primeira semana deles separados, o Doug e a Ashley mantiveram um contato diário. Trocaram mensagens de saudade, de amor um pelo outro, assim como fazia quando se conheceram. Mas essa breve comunicação mudou. Ashley mudou o que ela sentia pelo Doug e ela começou a se afastar do marido. Em 18 de setembro de 2017, o Doug teve que se explicar aos dançarinos que todo mundo falou, mas cadê a sua mulher? Ela é a cabeça do negócio do balé, cadê a mulher? Nunca nem apareceu aqui. Aí ele falou, não, é porque ela está de repouso na cama, ela está lidando com uma gravidez difícil, mas ela voltará em breve. Ele acreditava que ela iria voltar, honestamente, para ter um filho. Mal sabia ele que esse não era o plano dela. A Ashley dirigiu 250 quilômetros da Flórida até a Carolina do Sul
entrou na casa, ela morava com ele, quando não havia ninguém, arrumou todas as coisas e deixou para trás um bilhete de 4 páginas, uma carta, né, de 4 páginas, dizendo ao Doug que ela estava indo embora de vez. E detalhou 21 razões pelas quais ela estava indo embora, dizendo, abre aspas, algumas coisas assim. Você grita, você me xinga, você jogou e quebrou coisas, até mesmo uma arma carregada você usou dentro de casa. Fecha aspas. Ela disse na carta que ela não se sentia segura para ter o filho dela, que ainda não era nascido, dentro desta casa. E ela disse para ele também que havia mofo preto nas paredes, a água da torneira era ruim, que as tomadas elétricas eram expostas, ou seja, uma casa que era uma bagunça, não tinha segurança alguma para uma criança morar. Mas a gente não sabe qual dessas coisas que é verdade, né? E ela continuou dizendo, abre aspas, mesmo depois de descobrir que eu estava grávida, você continuou a exibir um comportamento psicótico, irracional e inseguro que me deixou com medo, não somente pela minha vida, pela minha segurança, bem como a do meu filho, que ainda não nasceu. Vim para ficar sozinha com o que me pertence. Não me assedie, nem tente me seguir, ou chamarei a polícia e pedirei uma ordem de restrição contra você. Fecha aspas. Ou seja, ela estava muito brava com ele. Ela disse que ela só falaria com ele através de mensagem de texto. E eis que em 19 de setembro ela mandou uma mensagem para ele dizendo, abre aspas, não ligue para mim ou para minha mãe. Não te atenderemos. Fecha aspas. A filha do Doug disse, meu pai estava administrando tudo, estava feito um louco, administrando a companhia de balé internacional, que aparentemente era um negócio enorme, ele estava estressado, eu também estava estressada, porque ele estava estressado, e que quando a Ashley foi para a Flórida, as coisas melhoraram entre ela e o pai dela. Ela disse, eu e meu pai éramos tão próximos, fomos tão próximos um dia, e depois eles voltaram a ser próximos novamente, quando não estavam na presença da Ashley. Aí o que aconteceu? Ela disse que o pai dela chegou em casa naquele dia, ele contando depois para ela, ele leu aquela carta horrorosa dela, ela disse que pôde ver a dor do seu pai nos seus olhos, que ele se sentiu traído, ele não disse nada, mas que ela percebeu que ele ficou arrasado. O Doug mandou uma mensagem para Ashley dizendo, abre aspas, eu nem sei como começar a responder, sinto muito. Não fui um homem mais forte, o melhor em tudo. Nunca mais agirei do jeito que você fala. Nunca mais. Fecha aspas. A Ashley ignorou as mensagens de texto do Doug, suas ligações, seus apelos durante os próximos meses. Ela não quis saber, mesmo ele prometendo que não ia levantar mais voz, disse que ele faria qualquer coisa que pudesse para convencê-la de que ele ouviu a mensagem dela e ele estava disposto a fazer algumas mudanças. A Ashley só respondia para agradecer por ele ter enviado dinheiro para ela, ou para tratar de negócio e mais nada. No dia 2 de outubro, Doug mandou uma mensagem para ela de texto dizendo, abre aspas, somos perfeitos juntos, eu simplesmente nunca amei tanto antes de perdê-la, fecha aspas. Doug também estava lutando para pagar os dançarinos, que mais tarde falaram que no primeiro mês foram pagos em dinheiro. No segundo mês, foram pagos com cheques emitidos de algum lugar diferente da cidade, provavelmente fundos que o Doug emprestou de alguém. Michael Wise ouviu uma ligação entre a Ashley e o Doug quando a Ashley descobriu que estava sendo forçada a sair da empresa do Doug, porque esse Mike, ele trabalhava na empresa e ele achou que ele tinha um cargo alto, como administrando a empresa, que não tinha por que manter a Ashley na empresa, ela não ia lá, não fazia mais nada, então ele disse que teria que tirá-la da empresa. E quando ele contou, né, o marido dela, o Doug, contou isso para Ashley, ele disse que ele ouviu ela gritando com ele no telefone, que ele estava roubando a companhia que era dela. Em 25 de outubro foi quando metade dos dançarinos foram demitidos, ou seja, o cara era uma fraude, né? O Doug tinha investido mais de 500 mil reais do seu próprio dinheiro no negócio,
A Ashley alegou que ela estava sentindo-se cada vez pior, que ela tinha dores cada vez pior, agudas no estômago, do peito. Ela sentia como se todo o corpo dela fosse explodir. E foi isso que ela disse um dia que ela sentiu como se ela estivesse morrendo. Ela começou a pensar na ex-mulher do Doug, Renée, que estava com boa saúde, tinha apenas 56 anos quando faleceu repentinamente na casa dele. Então ela pega e envia uma mensagem para ele, perguntando exatamente como é que a sua esposa faleceu. Ele disse, ataque cardíaco e tal. Acontece que a Ashley pegou alguns cabelinhos dela e mandou para uma empresa, um laboratório forense particular no Colorado, para testar seu cabelo. E quando a Ashley recebeu os resultados de sua amostra de cabelo, ela aparentemente recebeu um relatório quase idêntico, que haviam níveis perigosamente altos de alumínio, cobalto, zinco e bário em seu corpo. E o laboratório supostamente alegou que a Ashley havia sido exposta intencionalmente a esses metais pesados. Alguém fez isso nela, alegou. Aí ela começou a pensar. O Doug sempre preparava para ela uma xícara de chá quente e doce todas as manhãs. E ela sentiu que ela estava sendo envenenada então naquela época. E ela começou a pensar, ele queria tirar a minha vida. Ashley também afirmou que um toxicologista lhe disse que por estar grávida, ela absorveu uma quantidade muito alta, praticamente que ela foi envenenada, né? E ele diz que as mulheres grávidas respiram 7 vezes mais ar do que as mulheres não grávidas, e a Ashley mandou uma mensagem para o Doug, novamente perguntando como é que a esposa dele faleceu. Ou seja, ele falou, ela teve um bloqueio de 75 artérias, blá, 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 blá. Um bloqueio de 75% das artérias, não de artérias. O relatório do Departamento da Polícia afirmou que depois de responder à cena, eles foram informados pelo Doug que a sua esposa, Renée, esteve muito doente no passado, que ela desmaiou 2 vezes, mas durante a investigação, após o falecimento da Renée, a polícia descobriu que ela e o Doug andavam discutindo bastante. O relatório também afirmou que havia evidência que o Doug havia apontado uma arma para sua esposa na cabeça. Havia também um relatório da própria esposa dizendo que na noite de Ano Novo tinha sido agredida pelo marido. Mas no final de tudo, na investigação, a polícia achou que não havia nenhuma evidência de crime e eles aceitaram que o ocorrido com a Renée foi simplesmente um ataque cardíaco. Mas a Ashley já não estava mais convencida disso. Ela achava que a Renée ela não tinha perdido a vida por causas naturais. Em dezembro de 2017, quando o Doug enviou presentes de aniversário, ele mandou um conjunto, um bule de vidro e uma série de saquinhos de chá que deveriam ser bons, segundo ele, para mulheres grávidas. A Ashley disse que não queria beber esse chá porque ela pensou que estava envenenado. Então, para ter mais certeza, ela acabou levando para o gabinete do xerife do condado o chá. E o chá foi examinado por um especialista da equipe e eles disseram que o chá estava normal, não havia nada alterado, era um chá normal. Só que a Ashley não desistia da ideia de que o Doug a envenenou. Em dezembro de 2018, a Ashley se internou no Hospital Geral de Tampa e deu à luz a uma menina. Um evento que ela não contou ao marido, o pai do bebê. A Ashley disse que a equipe do hospital, ela contou para eles que o marido tentou envenená-la e que ele estava perseguindo e por causa disso ela não colocaria o nome dele na certidão de nascimento. Os médicos disseram que a filha dela nasceu saudável sem nenhum sinal de envenenamento de qualquer tipo. A Ashley ainda não acreditava nisso. E em junho de 2018, a Ashley estava tão preocupada com a sua filha tivesse sido envenenada, ainda quando estava no útero, que ela levou a filha dela ao centro hiperbárico do sudoeste da Flórida e inscreveu a filha dela para ter 26 sessões na câmara de oxigênio. Quando uma pessoa é envenenada, essa pessoa pode fazer o tratamento dentro desta câmara bariátrica. A filha dela era um bebê ainda e foi considerada a paciente mais jovem que o centro já tratou. Ou era louca ou ela estava tramando algo, gente. O Doug só soube que ela deu à luz cerca de um mês depois do nascimento da filha. Agora, pera uma coisa. Ele não sabia de quantos meses que a mulher estava grávida, não? Pra poder falar, ei, cadê a criança que não nasceu? Ele só deu conta um mês depois e descobriu que a criança não tinha o nome dele. Em 30 de julho de 2018, a Ashley e o Doug se viram cara a cara pela primeira vez. Foi no tribunal no condado de Manatee, na Flórida.
o Doug já havia descoberto que tinha filha e ele exigiu a custódia compartilhada da filha, que ele não havia conhecido e que na época já tinha 4 meses de idade. A Ashley rebateu, né, o pedido, dizendo que ele tentou tirar a vida dela, que ele era abusivo e que não queria dar a custódia nem parcial da filha, mas ela queria ter uma ordem de restrição contra ele. A advogada do Doug, Stephanie Murphy, confrontou a Ashley com registros médicos durante os quais os médicos alegaram que a Ashley lhe disse que ela estava passando por uma gravidez normal e sem complicação alguma, e que os resultados do laboratório da empresa que ela fez eram completamente falsos. Vocês lembram que ela começou a dizer que ela estava passando mal, que a mãe tinha que cuidar, e ela ficou grávida e ela já caiu fora? Eu acho que ela pensou, vou engravidar, ter um filho desse cara rico, e pronto, dou um pé nele e fico com a criança e o dinheiro. Só que por que ela não colocou o nome dele? Talvez ela sabia que ele iria brigar na justiça pela guarda da filha. Vai saber. A juíza negou o pedido da Ashley e ordenou que ela e o Doug compartilhassem a custódia da criança, dizendo de que não havia uma única evidência confiável que ele tentou tirar a vida dela ou que ela sofreu qualquer problema de saúde por qualquer coisa que ele colocou na bebida dela, que isso nunca ocorreu. A juíza não aceitou o papel que ela mostrou dizendo que ela foi envenenada. Por quê? Porque durante 9 meses de gravidez ela teve vários exames feitos no hospital, na clínica, e vários exames de sangue, e nenhum destes exames mostrava nada anormal no sangue dela. O que foi que houve, a juíza entendeu, foi uma interpretação errônea dela. Porque existe uma faixa que esses materiais, eles estão no nosso corpo. 2,5% do nosso corpo é composto por metais, sódio, potássio, magnésio, cálcio, manganês, ferro, cobalto, zinco. Então, ela interpretou tudo errado. Nós temos isso, 2,5% do corpo. Não é que ele colocou tudo isso no chá dela. Muitas pessoas acreditam que a Ashley é manipuladora e poucos dias depois dessa audiência, onde a juíza ordenou que o Doug e a Ashley dividissem a custódia da bebê, o Doug teve permissão para ver sua filha pela primeira vez. E segundo a advogada dele, a Stephanie, a atitude da Ashley deu uma reviravolta completa, que de repente ela ficou doce. Ela foi até o Doug, colocou a filha nos braços e sugeriu que todos passassem tempo juntos, como uma família. E honestamente parece que isso é que o Doug realmente queria. O Doug acabou saindo de Charleston, na Carolina do Sul, se mudou para a Flórida para ficar mais perto da Ashley e da bebê. Mas eles não moravam juntos na Flórida. A Ashley continuava morando com a mãe dela. Em novembro de 2018, o Doug e a Ashley começaram a frequentar um aconselhamento matrimonial. De acordo com os amigos e familiares do Doug, ele pensou de que ele e a Ashley estavam juntos novamente. Em janeiro de 2019, o Doug e a Ashley fizeram fotografia, tiraram fotos juntos, parecendo felizes, glamurosos. Mas alguns meses depois, no fim da semana de Páscoa, toda a família estava reunida, incluindo a filha do Doug, a Eva. Tudo levava a crer que a Ashley estava fingindo estar bem com o Doug, fingindo que queria resolver as coisas, mas que, na verdade, queria estar com ele somente por causa do dinheiro. O Doug ficou desconfiado da Ashley porque às vezes ele não conseguia contactá-la, não sabia onde ela estava. E a coisa que chamou mais atenção, um dia em agosto, ela apareceu em um dos encontros com ele com um anel no dedo, que parecia um anel de noivado ou um anel de compromisso. Então o Doug contratou um investigador particular e ele colocou um rastreador secreto no veículo da Ashley. O Doug descobriu que a Ashley, enquanto ela pretendia estar com ele e trabalhando no casamento, ela estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa. Em novembro de 2019, o Doug pediu o divórcio, voltaram a brigar, a lutar pela custódia da filha. O Doug estava mandando mensagem de texto para a Ashley, depois de tudo, e agradecendo-lhe por ser uma mulher incrível e por dar a ele o presente mais lindo, que era a filha deles. Eventualmente, o Doug disse a Ashley que ele poderia perdoá-la caso ela se comprometesse com uma única coisa que ele queria:
que era melhorar o relacionamento deles e ser uma família novamente. Ele perdoaria até a traição dela e tudo que ela fez. Então o Doug pediu isso para ela. Claro que ela não concordou, ela não quis nada disso. E depois ele falou, essa mulher está me traindo, fingindo tudo isso, ele foi pedir o divórcio. Mas em maio de 2020 a Ashley mandou uma mensagem para o Doug e perguntou, podemos conversar? De acordo com a advogada do Doug, a Stephanie, a Ashley disse ao Doug que ela queria ver um verdadeiro terapeuta de trauma, para juntos eles trabalharem problemas do passado que ainda a assombravam e que isso estava afetando o relacionamento deles. E ela estava assumindo também responsabilidade na maneira como as coisas ocorreram mal entre eles, e se ela se desculpou muito. A Ashley disse ao Doug que achava que seria uma boa ideia se eles deixassem o passado para trás e mudassem para Maryland, para começar tudo de novo. Um novo emprego, uma nova vida, um novo começo, longe de tudo e de toda a bagagem. Aí a advogada do Doug, a Stephanie, disse, tenha cuidado, seja cauteloso, mova-se com muito, muito cuidado, porque a motivação da Ashley para tudo isso pode, para você mudar-se para Maryland, para começar tudo de novo, pode não ser um ato puro. Fecha aspas, ou seja, ela achava que essa moça tinha segundas intenções atrás. E ele ainda disse para a advogada que ele também não confiava 100% na Ashley. Mas é um tonto, o que ele vai fazer lá então? Em um e-mail, o Doug disse para ela, colocou uma frase com um coração que dizia, abre aspas, animado para começar a próxima etapa da nossa jornada compartilhada, fecha aspas. A filha do Doug disse que seu pai disse que ele e a Ashley se entenderam. Iriam morar em Maryland. A filha foi fazer o quê, né? Dia 27 de janeiro de 2020, a Ashley alugou um caminhão para buscar a mudança dela e levar para Maryland. Então, quando ele chegou na casa da mãe dela, a mãe dela pegou o bebê, foi dar uma volta com o bebê e ela ficou arrumando as coisas da mudança junto com ele. Pouco depois disso, um vizinho ligou para a polícia dizendo que ouviu alguém gritando do lado de fora e que a Ashley apareceu na casa dele segurando uma arma e dizendo que tinha acabado de atirar no marido em legítima defesa. A polícia chegou e encontrou o Doug deitado no chão do quarto da Ashley, sangrando na perna, no peito e seu braço. Mas infelizmente a bala que atingiu o braço dele acabou depois atingindo uma artéria e ele veio a falecer no hospital. A Ashley havia disparado nele 4 vezes. A Ashley tinha apenas um pequeno arranhão na lateral do corpo dela que parecia ser um arranhão antigo. O relatório policial disse que o Doug tinha uma postura de defesa, ou seja, o Doug não tinha arma, não havia marcas no corpo da Ashley, além daquele arranhão, que uma testemunha disse que a Ashley havia sofrido aquele arranhão no dia anterior, quando ela passou perto de alguém carregando umas caixas e ela acidentalmente foi arranhada por essas caixas. Então esse arranhão não era daquele dia, era de outro dia. O laudo diz que o Doug não estava de frente para ela, mostrando que ele estava de costas para ela, provavelmente quando ele estava pegando as coisas da mudança. Se ele estava tentando tirar a vida dela, ele estaria de frente para ela, ele estava de costas para ela e sem arma nenhuma. Quem tinha arma era ela. Em novembro de 2020, a Ashley foi presa, acusada de ter tirado a vida do Doug. Ela disse à polícia que ela não iria morar em Maryland com o Doug. Ela iria lá morar com a mãe dela e com a filha dela. E o Doug diz que ele queria ficar perto da filha e ele iria morar também em Maryland, mas não com ela. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque ele disse à filha dele, à advogada dele, que ele e ela fizeram as pazes e eles iriam começar uma nova vida.
e o e-mail que ele mandou para ela dizendo que estava ansioso para compartilhar a nova vida juntos. Então, não é verdade essa teoria dela. Não, eu ia morar lá, eu, minha mãe e minha filha. Ele ia morar lá porque ele queria ficar perto da filha. O que parece é que ela arquitetou um plano, levando-o até a Flórida, mas sabendo que ele jamais iria morar com ela. Talvez ele fez algum comentário na hora da mudança, houve alguma discussão e ela tirou nele. É possível que ela não teve discussão nenhuma, arquitetou tudo para tirá-lo do caminho dela. Possivelmente ele tinha um seguro de vida alto, ela tinha uma filha com ele, seja lá o que for, a filha era parte disso. E o que aconteceu? Ela contratou grandes advogados, está gastando uma fortuna e ela alega inocência. Foi legítima defesa. Minhas considerações. Não foi legítima defesa, porque ela atirou nele pelas costas. Então, para começar, não tem legítima defesa atirando alguém pelas costas, tem que ser de frente, né? Outra coisa, não acredito nessa história dela que ela iria morar em Maryland com a mãe dela e a filha. Ela disse para o advogado, como eu falei, disse para a filha dele, não tinha por que ele mentir. Agora, muita coisa dentro da história me chamou a atenção. Quando eu comecei a pesquisar esse caso, o que passou para mim? Uma jovem bonita, oportunista, 24 anos, encontrou um rico de 54, um rico trambiqueiro, né? Porque dá muito calote nas pessoas. Mas era rico. E ela pensou, vou me arrumar com esse homem. Foi morar com ele, se sentia ameaçada pela filha dele, pensando daqui a pouco o cara me dá um pé, vou ter um filho dele. Teve uma filha com ele. Mas aqui aí comecei a mudar minha opinião. Falei, mas peraí, se isso era um plano para ter a filha dele, só para ter um dinheiro sempre mensal, por que ela não colocou o nome da criança? Mas aí depois também eu pensei, jogada, é uma moça inteligente. Ela sabe que ele ia brigar pela custódia da criança. Entendeu? Tudo um plano. E na verdade, o que ela queria era ter um filho de um homem rico para ela ter dinheiro todo mês na conta dela. É isso que essa moça queria. Só que ela o enganou e levou a crer que ela queria uma vida com ele. E ele, tonto, a perdoou e acreditou que ele iria ter essa vida com ela. Tudo foi programado. Ela está certíssima, ela está ciente que ela pode pegar a prisão perpétua, mas os advogados, ela está ciente, mas ela tem certeza que não, que ela vai ser absolvida. Eu duvido que ela vai ser absolvida. Agora eu quero ouvir de vocês. Por que essa moça fez o que fez? Vocês compartilham da minha ideia ou vocês acham que ela é uma pessoa que casou com um homem que acabou sendo vítima de violência doméstica e saiu de casa? A gente sabe que o cara não era flor que se cheirava, né? Tem lá os negócios no papel da primeira mulher dele, que ele agrediu a primeira mulher, tem lá a coisa que ele deu tiro também na casa. Tem essas histórias dele, tem essas baixarias dele. Vocês acreditam que ele se tornou um homem abusivo e ela resolveu, cansou, foi embora? Ou vocês acham que foi toda uma trama desde o começo para ter um filho com um homem rico e ter direito ao dinheiro? Só que depois esse homem começou a importuná-la demais e ela achou que era melhor ele fora da vida dela e da filha e pelo menos com o seguro que ela provavelmente iria receber. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E quando sair a sentença dela, eu venho aqui para contar, que ela ainda não teve ainda, tá bom? E nos vemos em breve. Até mais.